Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Estamos estudando a maravilhosa obra A Vida do Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo grande Chico Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. E traz tantos esclarecimentos, tantas coisas importantes para nossas vidas, tentando abrir os olhos, cada um de nós, possamos dar às nossas reencarnações uma melhor aplicação, com uma oportunidade que Deus nos dá para progredir, para avançar, para aprender. Então, é uma obra maravilhosa, né? Estamos estudando especialmente a obra é o livro número 8 dessa obra, chamado Nos Domínios da Mediunidade, que ela esclarece de forma tão importante como a mediunidade é um tema importante, apaixonante, complexo, mas ao mesmo tempo amplo, de grandes possibilidades de aprendizado, né? Mostrando-nos que dentro do espectro da mediunidade, que é um assunto importantíssimo, tudo na doutrina espírita tem a ver com a mediunidade, afinal de contas, só a comunicação entre o plano dos vivos de cá com os vivos de lá, através da mediunidade, é o instrumental pela qual essa comunicação torna-se possível, né? Então, esse livro, No Domínio da Mediunidade, tenta nos mostrar esse espectro, como ele é amplo, dentro da ideia da mediunidade iluminativa praticada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, a mediunidade com Jesus, como diz Martins Peralva no livro Estudando Mediunidade, ou mesmo a mediunidade atormentada, né? Daqueles que, infelizmente, vendem a mediunidade, utilizam a mediunidade como negócio, criando possibilidades gravíssimas de compromissos difíceis diante da lei de Deus, né? Jesus diz que devemos dar de graça aquilo que nos é dado de graça. E mesmo aqueles que sofrem processos de obsessões gravíssimos, né? As obsessões, as suas multiplicidades de obsessões, as vampirizações, como também uma forma de mediunidade dentro daquela afirmativa de que nos diz Kardec que todos nós somos médios, porque todos nós temos a capacidade de receber, de influenciar ou ser influenciado pelos espíritos. Kardec diz mais ainda, somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos dominados por eles. Então veja como é profunda essa ligação nossa e como a mediunidade está presente no dia de cada um de nós, muito presente, né? E essa obra vem me mostrar isso, desnudar isso. Todo esse trabalho que essa obra vem nos trazer, ele mostra os bastidores da instituição espírita, né, em que André Luiz, na companhia de Hilário e com o benfeitor Aulus, que fora indicado pelo ministro Clarencio, o tutor de André Luiz, para, como especialista, trazer essas considerações a respeito da mediunidade. Isso é toda uma programação de buscar subsídios para o livro, de buscar subsídio para o livro. O trabalho todo foi centralizado dentro da instituição espírita numa cidade do Rio de Janeiro, mostrando os bastidores, como esse trabalho que acontece da interação, da interseção entre os trabalhadores encarnados e desencarnados, mostrando esse processo todo, como se dá de forma bela, mostrando o imenso trabalho, a assistência gigantesca dos emissários de Deus, visando minimizar as angústias, as dores de seus filhos sofredores. Aqui estão, e de uma gama de trabalhadores que militam na área da mediunidade iluminada, iluminativa, através dos processos da mediunidade ostensiva, um trabalho de socorro espiritual imenso aos encarnados, que são processos obsessivos, ou mesmo os obsessores desencarnados, um trabalho maravilhoso, extraordinário, que vem sendo trabalhado nesse livro o tempo todo. Hoje vamos estudar os capítulos 21 e 22. Estamos próximos de concluir o livro, são capítulos pequenos, a gente continua a adiantar o nosso trabalho. E nesse livro, nesse capítulo 21, nós vamos falar da mediunidade no leito de morte, que a mediunidade está presente no nascer, no decurso da vida, mas também na morte, né? E vamos trabalhar no capítulo 22, um assunto muito interessante, que é essa questão do animismo, muito importante, duas vertentes outras que André vem tentando para passo mostrar. No capítulo passado, vimos a questão da mediunidade, a questão das obsessões entre encarnados. Vimos o caso de Anésia, que está sendo obsidiada, ela e o esposo, por uma pessoa, outra encarnada, que vinha atormentando a família dela, né? A família dela. Então, isso vimos no capítulo passado. Então, começa assim, então, André Luiz, na narrativa desse capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Disse ele, no dia seguinte, na noite seguinte, que noite seguinte?
ao retornarmos da casa de Anésia, onde foi feito todo um trabalho de desdobramento de Anésia, para trabalhar o processo de obsessão entre encarnados, o esposo, ela e essa outra pessoa, voltando da casa de Anésia, com objetivo particular. Eles estão voltando à casa. Tinham realizado o trabalho à noite, mas constataram na casa de Anésia que, dentre os problemas que a Anésia tinha, da obsessão da pessoa encarnada, perturbando a família dela, ela tinha a mãezinha que estava para desencarnar, numa situação muito difícil. As filhas tinham que cuidar, problemas familiares, etc. Então, mas nesse trabalho dessa noite, que estava de volta à casa de Anésia, era para cuidar da mãezinha dela, que precisava de socorro, estava passando um processo obsessivo complicado, estava prestes a desencarnar. E lembramos que tudo isso, todo esse trabalho fora desenvolvido ou fora iniciado pelo trabalho de Teonila, que na verdade é o amigo espiritual de Anésia, que buscou socorro junto a Clarence, junto a Aulus, para que o trabalho de socorro a Anésia e a família, né? Então, assim, na noite seguinte, voltamos à casa de Anésia, com o objetivo de socorrer a mãezinha dela, que estava prestes a encarnar. Dona Elisa, que era a mãezinha, estava muito agitada, disse ele. O médico da família estava na casa, mas, olha, não estou muito preocupado. O quadro dela é muito difícil. E disse para ela, "Olha, a situação dela é de muito difícil e a possibilidade de desencarnação dela é muito complicada, né? O coração está muito frágil, ela está com um processo de intoxicação sério, de ureia, alarmante a situação. O fim dela, da resistência física, parece está contado os próximos dias. Além disso, ela está numa situação de delírio muito complicada. Ela estava profundamente agitada, completamente desequilibrada mentalmente, o que agrava a situação, já que ela está muito fragilizada, muito fraca, e mesmo assim está completamente desequilibrada, gastando as energias finais que tem, né? Dona Elisa Dona Elisa via-se presa a estranha perturbação mental, o que é muito estranho, que uma pessoa na situação da idade dela, né, com pouquíssimas forças, o coração prestes a parar, e ela com essa energia, essa agitação toda, profundamente agitada, não é coisa muito simples, está super excitada, aflita. Dizia o tempo todo que tinha uma pessoa, um espírito, um homem buscando matá-la, com a arma, tentando atirar nela, né? Chamava pelo filho desencarnado há muito tempo, o tempo todo chamava para falar por ele, dizia que via serpentes próximas a ela, via aranha no leito onde estava, você delírios, um quadro de completo desequilíbrio e completa loucura, né? O que era agravava sobretudo a situação de penúria e física que ela estava, numa situação muito difícil, né? Para desencarnar. E o corpo todo suando, suor pastoso, das criaturas que estão se aproximando da morte, né? A situação dela era muito difícil e falava com voz alta, assim, mesmo com pouca energia, provando o desequilíbrio imenso que ela estava passando, né? O médico convidou, então, a Anésia a uma conversa e explicou a situação dela. A situação dela é muito difícil. Se ele, olha, eu vou fazer uma medicação para ela de emergência, especialmente em fase da crise. Que crise? Além do problema orgânico que ela está passando, ela está num desequilíbrio muito grande emocional, né? Completamente desequilibrada, gritando, dizendo que está vendo aranhas, está vendo serpente, que tem uma pessoa tentando matá-la com a arma. Isso é muito grave. Então, a situação dela, a noite dela será muito difícil e ela poderá desencarnar a qualquer momento, né? A quantidade de ureia no sangue está muito alto, a situação está muito complicada, o coração está prestes a parar, entrar em colapso, a situação é muito difícil. E a Nésia ouviu tudo isso, sem relato do médico, em lágrimas, né? Que não tem como não, mostrando que a mãezinha dela estava prestes a desencarnar. Ela se despediu do médico e entrou em oração, em prece, confiando na influência de Teonila, que é a amiga espiritual dela, né? Que seguiu para Passos, porque ela estava, afinal de contas, foi Teonila que, digamos assim, pediu assistência a Aulos para a família, né? E era um amigo espiritual dela, o anjo da guarda dela, né? Que estava o tempo todo assistindo nesse trabalho de proteção a ela e à família, né? E ela não conseguia explicar porque estava com uma serenidade muito grande, não obstante aquele quadro dramático, e ela estava vivendo um processo de obsessão também da família, do marido, etc., a atividade dos filhos, etc., da casa, mas ela estava com uma serenidade muito grande, ela não conseguia explicar isso. Mas ela, com a formação que tinha, que é espírita, tem uma compreensão que era uma assistência espiritual que ela estava recebendo, mas se aquietou, estava calma, uma paciente, com uma fé muito forte, a certeza de que o amparo divino estava em curso, né? Ela estava recebendo essa assistência dos benfeitores espirituais, por isso essa tranquilidade. Ela não tinha uma certeza, não tinha evidência de que essa ternura vinha de Teonila, que vinha ajudando, né?
mas recebia pela intuição, através de Teonila, os apelos de como agir, pedindo para se tranquilizar, os pensamentos de paz, etc., né? Então ela ficou junto ao quarto da mãezinha, né, contemplando a mãe naquela situação muito difícil, fitou-a, né? E ela, a mãe muito agitada, de olhos abertos, ela notou que a mãe não estava bem, além de organicamente, mas estava perturbada mentalmente, né? E ela perguntou, muito apiedada com a mãe, mãezinha, disse ela, a senhora sente-se agora melhor? E ela, então, sussurrou à mãe, né? É, tentou tomar-lhe as mãos, como uma criança amedrontada, e suou. Minha filha, eu não estou melhor, não, porque um assassino me espreita, está tentando me matar. E como é que eu vou escapar dessa situação? Ela completamente atormentada e perturbada, né? E assim, a casa cheia de aranhas. Como é que eu posso me salvar? Quem vai me salvar dessas aranhas, né? E se gritou, disse, olha, é lamentoso, disse, gritou e disse, e aqui a serpente, está cheia de serpente aqui na nossa casa, cheia de cobras, ameaçar. Como que será de mim dentro da situação? Alguém tentando me matar, cobras, aranhas, como é que eu posso sentir em paz na situação dela? Mostrando o quadro de profundo perturbação espiritual está vivendo no momento, infelizmente, da morte. Por isso, mediunidade no leito de morte é o nome desse capítulo, mostrando que a mediunidade também se manifesta num momento como esse, em algumas circunstâncias, né? Mãezinha, acalme-se, disse ela. Se acalme, disse ela. Disse a Nésia, né? Rogava ela. Lembre-se que da providência de Deus, Jesus é nosso amigo. Pense na proteção dele. A senhora vai se recuperar, se tranquilize, disse a Nésia para a mãezinha, né? Disse, olha, está vendo nosso quarto? Está tudo em paz. Asseverava a enferma de que, de algum modo, a desconfiança e o medo, mas ela, de alguma forma, se acalmou um pouco com essa explanação da filha, tentando acalmá-la, e ela, a filha, que estava sendo também assistida por Teonila, o amigo espiritual dela, né? Que contemplava os olhos, né? Dela, tentando tranquilizá-la, etc. Fazia parte, veja, essa assistência não só era Anese, também já estava se dando com a presença de Teonila, de Aulo, de André Luiz. Ali estavam todos num propósito de assistir, mas essa narrativa de André Luiz mostrar em que circunstâncias esse processo da mediunidade também acontece no leito de morte, de entender, né? Aí ela foi, chamou a filha para perto dela, como se constrangesse se abaixar perto do ouvido dela e disse: a senhora, né, Nésia? Eu sinto que o Olimpo está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Ou seja, ela disse para a filha que o filho desencarnado há muito tempo atrás, que tinha sido assassinado, etc. Ela sentia que ela estava ali próximo, que veio buscá-la, né? Aí a filha que tem a formação religiosa, espírita, mãe, eu não tenho dúvida disso, né? Aí ela disse à velhinha, é meu filho, é meu filho. E ela, então, a filha, entendendo que, na verdade, a presença do filho perturbado poderia ser a origem da perturbação da mãe, né? Ela sabia, tinha certeza que o filho, o irmão dela, quando desencarnou, foi assassinado, era uma criatura viciada em álcool, era uma criatura perturbada. E como a gente está dizendo que o irmão dela estava ali, o espírito, ela ficou preocupada que aquelas perturbações poderiam ser decorrentes da presença do filho desequilibrado, que poderia estar ali perturbando a mãe. Não de forma voluntária, mas às vezes esse processo acontece mesmo que involuntário, né? Ela entendia que foi desequilibrado. Então convidou a mãe a fazer uma prece. Mãe, vamos fazer uma prece. Ela estava sendo, evidentemente, sugestionada por Teonila. Nós sabemos que, através da prece, a gente eleva a nossa faixa vibracional e a possibilidade de a gente se desligar da sintonia das entidades infelizes. E esse convite à prece já fazia parte desse socorro espiritual. E Teonila estava ali junto com a Aulus, tentando criar um ambiente de acalmar a mãezinha para que ela pudesse encarnar em paz e tranquilo, né? Muito bem. Enquanto a Nésia se fazia intérprete de Teonila, porque ela estava sendo sugestionada por Teonila, né? Esforçados para envolver a velhinha em fluidos calmantes da equipe espiritual que estava lá, Aulus convidou a mostrar a comunhão que estava havendo entre o filho e a mãe. Ele, profundamente perturbado, explicando aquele quadro da mãe naquele estado da final de poucas energias, mas completamente angustiada, completamente desequilibrada, diz que está vendo alguém tentando matá-lo, aranhas e cobras, etc, etc. Só, Olimpo, rapaz, o filho, foi assassinado há um tempo atrás, Jungia-se, estava lá ligado, perispírito, um processo de vampirização com a mãe. E é importante que a gente entenda isso, vampirização ela é distinto do processo obsessivo normal. Normalmente as obsessões acontecem
porque o espírito obsessor tem ódio do obsidiado em função de problemas de desacerto no passado. Mas o processo de vampirização, não. Muitas das vezes, a entidade que estava vampirizando o outro, no caso ele, Olímpia, a mãe, não tinha ódio dela, mas pela falta de equilíbrio dele, a falta de compreensão de que ele estava prejudicando a mãe, estava junto dela. E vampirizar significa sugar as energias daquela criatura, e mais, essa justa posição, jungido um ao outro, perispírito a perispírito, as perturbações dele perturbam a mãe, porque ela capta todas as energias, os sentimentos e sofrimentos da mente perturbada dele. Passa e tudo para a mãezinha. Por isso a mãe estava super excitada, vendo aranhas, vendo cobras, etc., dizendo que alguém tentando matá-lo, né? Então, a aula foi mostrando. Tá vendo a situação que está junto da mãe? Parece uma planta parasitária asfixiando um arbusto raquídeo que a mãe está. Morre, não morre, ele sugando o restinho das energias da mãe, né? Vampirizando ela, né? Aí disse Aulus, em sua doce afetividade, a mãe supõe que o filho é um gênio guardião, supõe que ele é um anjo de Deus, quando na verdade ele é um verdugo, quer dizer, uma criatura profundamente desequilibrada que vem perturbá-la, né? E a mãe achando que ele era alguém que via um anjo do céu que vinha protegê-la, né? Aí é a importância a gente entender qual é a forma de a gente evitar essas perturbações e ele vai explicar um pouquinho mais na frente, né? Supõe ser um anjo guardião, quando na realidade é um infeliz que deixou dominar, mesmo depois de perder o veio carnal, ou seja, mesmo desencarnado, alcoólatra, no vício embriaguez. O que é que ela quer dizer com isso? Ele era um alcoólatra encarnado, e quando a gente muda, quando a gente desencarna, é como sendo a mesma criatura. Ele era uma pessoa completamente desequilibrada, era alcoólatra, e quando desencarnou, continuou alcoólatra. Ou seja, quando vampirizando criaturas, estimulando eles, alcoólatras, a beber, porque na hora que ele estimulava as pessoas a beber, é o chamado que Ramati chama de caneco vivo, né? A entidade alcoólatra perturbada procura o encarnado perturbado, alcoólatra, convida-o a beber, induz ele a beber, e quando ele bebe, a entidade sente o sabor do álcool, sente os hálitos do álcool, as mesmas características da embriaguez, né? Olha, então, depois de encarnar, continuou no vício embriaguez, alcoólatra impenitente, caiu ante um revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele, numa noite insana. Ele, na verdade, embriagado, naquele ambiente terrível, numa noite de bebedeira, de desequilíbrio, ele foi assassinado. Foi assassinado por essa outra criatura. Por isso, a mãezinha que recebia dele as emanações, os mesmos sentimentos e sofrimentos, via alguém perseguindo ela para matar. Na verdade, essa imagem estava na mente perturbada dele, desequilibrada do filho, de Olímpio. Quando estava jungido ela sentia a mesma coisa, via as imagens o tempo todo da criatura tentando perseguir para matar. O fato já tinha corrido com o Olímpio, e ela sentia todas essas mesmas energias. Por isso, o obstante muito frágil e tal, sentia todas essas informações. Só, desligado da carne, ele, Olímpio, e já intensamente minado pelo delírio tremens é um desequilíbrio da criatura que é alcoólatra há muito tempo, um desequilíbrio total do corpo, e começa a ver coisas, começa a sentir, ver as imagens do passado, começa a ver coisas, delírio mesmo, né? Cobras e etc., como se existisse escorpiões, a ver cobras, a ver aranhas, etc, etc. Essas imagens que a mãezinha dela estava tendo, que no quarto tinha cobras que estavam ali, aranhas, e o homem, essas imagens estão na mente dele. Mas esse quadro, por ter estava vampirizando a mãe, ela conseguia enxergar tudo aquilo, e o sofrimento era intenso, né? Imenso. Imagina a situação fragilizada como ela, com pouquíssimas energias, o coração fragilizado, precisa morrer, vendo essas imagens. É uma loucura, né? Então, a agitação dela era compreensível diante dessa situação, e ela estava explicando, né? Não teve força para mentalizar a recuperação, ele desencarnado, depois de desencarnado, que era imprescindível e conseguir, e continuar na companhia daqueles, que ele pudesse facultar os excessos. Ele continuava, ele, quando desencarnado, continuou na companhia dos embriagados, dos embriagados, se alimentando sentir o gosto e a bebida, os efeitos do álcool, né? Eles encarnados, né? Entretanto, ele continuou vampirizando essas criaturas. Entretanto, é evocado, olha o grave problema, evocado pela mãe, chamado pela mãe o tempo todo, que não se conformava de jeito com a morte do filho. Reclamava de Deus, da morte do filho, reclamava de tudo, por que que ele morreu, por que que deixou. Isso é um caso que prejudica profundamente os desencarnados.
né? Tem um caso muito interessante que Chico contava, que uma mãezinha que teve um filho, perdeu um filho em tenra idade, ela todo dia reclamava porque o filho partiu, chorava muito, sofria muito, ia no guarda-roupa, via as roupas do filho, passava as mãos na roupa, e Chico dizia, olha, não faça isso. Porque na hora que a senhora sofre, esses sofrimentos todos, é sentido do seu filho. Ele precisa, depois de desencarnar, se tranquilizar, se equilibrar para seguir sua jornada. E essa evocação da senhora, essa reclamação, só prejudica ele, perturba, porque diante daqueles que a gente ama, vê sofrer, ele sofre também. E a criança sofre, sente todo o sofrimento da senhora. Deixe-o partir, faça prece para ele se tranquilizar e seguir sua jornada. Né? Então, a mãezinha de Olímpio, a senhora está prestes a morrer, invocava, chamava, não se conformava. O que acontece? Desequilibrado ele como estava, né? Veio se juntar à mãe. Então, aqui, ó, evocado com tudo, pela insistência da materna que não se conformava com a morte dele, veio deste quarto onde se encontra enleado junto a ela, superposto, pelas requisições dela mesma, da senhora que está desencartada, da mãe. Acontece, no entanto, que se libertando gradativamente do vaso, ela está prestes a desencarnar, muito frágil, nossa irmã transfere o campo emotivo da carne para o espírito. Ela sente todos os dramas do filho, passando como sofrimento pelo influxo. Sofreu influxo pernicioso da entidade, que ela própria trouxe para junto dela pela evocação, né? Usando a vontade e o pensamento. Quer dizer, ela atraiu para junto dela uma situação tão dramática, prejudicial profundamente ela e o filho, porque o filho está lá junto, podia estar seguindo a sua jornada, buscando o seu caminho da autoiluminação, de vencer o vício, etc., mas não estava ali junto, prejudicando a mãe, vampirizando, e ele também, né? Numa situação difícil, em função dessa vocação da mãe, né? Na posição em que se colocam, disse Aulos, são ambos, assim, por força das circunstâncias, as duas bem sintonizadas, na mesma faixa de impressões, né? Porque, enfraquecida como se encontra, disse ele, se submete ao domínio do rapaz, cujo pavor dele, por ver a criatura que o matou, ver a cena o tempo todo, né? E os animais, a aranha, a cobra, o tempo todo, ele vê e isso passa para ela, né? Com desequilíbrio. Se lhe transfunde na alma submissa e afetuosa, da mãe, né? Analisando o fenômeno, perguntei a Andelice perguntou então a Aulus se aquela situação não era compatível, não era comparável à incorporação mediúnica. E ele disse, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, o filho, né, o que acontece? Quando a entidade sofredora é incorporada no médium, o que acontece? O médium sente as mesmas dores daquela criatura, a angústia, sofrimento. Se o cara foi suicida, sente a dor no tiro veio ou o veneno foi. Quem já participou de um trabalho de sala mediúnica sabe como o trabalho do médium em corporação é difícil, é sofrível, não é? Que o médium sente as mesmas dores, as mesmas angústias. Aí, então, a André Luiz perguntou a Aulos, mas escuta, mas é compatível em corporação? É. Mostrando que, na verdade, também a mediunidade é uma mediunidade. Esse fato da mãe sentir os mesmos dramas do filho, é uma forma de incorporação. Ele sente, ela sente todas as energias. É uma forma de mediunidade também. A pergunta dele é nesse sentido, né? E sem dúvida nenhuma, né? Elisa, atraindo o filho, disse Aula, no estado de passividade que se encontra, ela sente toda essa situação, essa desarmonia, sente essa angústia toda, né? Disse Aula, né? Estando a desencarnar, devagarinho, disse ele, essas reminiscências, essas lembranças do pretérito, essas visões, ela sente tudo. Ela sente tudo, né? O infortunado amigo, que era o Olímpio, padece de alucinações, vítima do alcoolismo, delírio treme, né? E esses delírios todos são assimilados por ela. A Hilário penalizar os céus, mas que coisa, essa pobre velha passando essa situação na hora da morte, que injustiça. E aí Aula diz, é lamentável, mas injusto não é, porque na verdade ela mesma atraiu essa situação, né? Dona Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou. Ela não chamou o tempo todo. Ela não chamou o filho o tempo todo, não procurou ardentemente aquela situação. A situação de quem desencarna, gente, é pedir, nada acontece sem a presença de Deus. É pedir que Deus ilumine aquela criatura, se desencarnou bem ou não, que Deus consiga encaminhar aquela criatura para buscar o seu caminho, seguir sua jornada. Então, as preces e a conformação é importante. Reclamar de Deus, reclamar da vida, isso não adianta. E o pior, essa inconformação chega até a entidade que já está perturbada do lado de lá, que são das suas circunstâncias, né? No caso daquela criança que falei há pouco, ele tinha equilíbrio, não veio perturbar a mãe, mas sentia o sofrimento da mãe sofrendo. E essa criatura desventurada, sofredora,
Pronto, veio juntar essa mãe que não tinha esse discernimento. Veio perturbar, veio vampirizar a mãe. Olha que situação difícil. Então, só, ela tem responsabilidade dessa situação. Aí disse Alves, ó, só tem uma coisa boa dessa história, a gente aprende com a dor, né? A mãe está passando por situação, mas vai extrair daí experiências vindouras, né? Disse Aulos, né? Então, Aulos falou dessa situação e confidenciou, chamou Teonila, que é a protetora espiritual ou amiga espiritual de Nésia, né? Chamou ela, chamou a Teonila, chamou também. Mas olha, vamos lembrar de que nós temos uma situação para resolver aqui, é ajudar a senhora que está, a dona Elisa está desencarnando. Vamos ajudar a ela e precisamos também ajudar o Olímpio, que nós está perturbando a mãe aqui. Lembra, o trabalho é esse, né? Trouxe as informações todinhas para que ser apontamentos para o livro que estamos estudando, para a gente entender os bastidores, como acontece esse processo, dessa mediunidade na morte. Mas olha, vamos retomar aqui para a gente entender que a gente precisa acalmar essa senhora que está desencarnando, livrá-la dessa perturbação do filho, e também é ele, o filho. Disse, né? Aí chamou, então, Teonila, o se programado, e aceitando também a ajuda de André Luiz e de Hilário, né? E conseguir desligar o rapaz. Desligar o rapaz como? Tirar ele, que estava vampirizando a mãe, e levá-lo. André Luiz aqui não traz detalhes, porque a pedagogia de André Luiz é muito interessante. Normalmente ele não repete situações, já repetiu em outros capítulos. Então, qual é normalmente quando você tira uma entidade, quando você retira do domínio que está perturbando alguém num processo obsessivo, como era o caso aí, no caso do vampirismo, né? Você, essa criatura perturbada, como era o caso de Olímpio, é levada para um hospital espiritual, onde é tratado, e normalmente acontece uma reencarnação compulsória. Por que compulsória? Porque normalmente o espírito de perturbação é tão grande o estado dele, que ele não tem discernimento para entender se deve ou não encarnar naquele momento. Normalmente essa decisão são dos benfeitores, dos amigos espirituais dele, né? Então ele não fala mais isso, só diz que libertaram a senhorinha, a dona Elisa, do processo de vampirismo do filho. Foi levado, foi retirado, né? Usando os avançados processos de potencial magnético dele, da equipe, Teonila, de Aulos, etc, etc. Então, logo que afastou, Olímpio foi retirado da esfera dela, ela mudou completamente. Lembra que ela estava profundamente perturbada, mesmo sem energia, mas olhar desmesurado, vendo alguém que queria atirar nela, vendo cobra, vendo aranha, etc. De repente ela acalmou-se, tranquilizou-se, né? Dona Elisa diz, ó, ela entrou numa prostração, como se fosse manietada, amarrada, caiu aquelas energias dela, né? E então a aula foi explicar para André Luiz e lá e também para nós, que é importante, né? A atuação do filho, em desequilíbrio completamente, era o gerador daquela situação dramática dela. Que ela, o tempo todo estava vendo alguém tentando matá-la, vendo cobra, vendo aranha, estava perturbada. Mas como ela foi retirado, não veio mais isso, ela voltou às energias que ela tinha. E com as energias dela eram pouquíssimas, ela estava próxima a desencarnar. Então, agora, está confinada as energias que são próprias dela. Uma situação dramática, morre, não morre, não tem mais energia nenhuma, ela estava desesperada dentro daquele quadro que ela conseguia enxergar, né? A doente emitindo sonhos roucos, clara de súbito, não tem mais força nem para falar, coitada, né? A Nésia tentou conversar com a mãe, mas ela não conseguia mais falar, não conseguia mais, não tem mais energia, né? Não conseguia mais articular frases, né? Buscou mover os braços, ela, a senhorinha Dona Elisa, né? Mas o corpo, o peito cheio de dores por causa do coração, nosso assunto não tem mais força para nada, né? A Aulus aplicou passes magnéticos calmantes nela, mas até os passos não surtiam muito efeito em função da situação. A situação dela era muito difícil. E ele disse, olha, e a Aulus, olha, ela não resistirá, ela está efetivamente para desencarnar. O miocárdio não aguenta mais nada, o nosso impulso magnético, nem os passos, ajuda mais a ela, né? Anjinho, o coração está no fim, né? Ela tentou conversar com a filha, mas não conseguiu, porque não tinha mais força nem para falar. A situação era muito difícil, o sofrimento que ela estava passando. A língua não mais obedecia, e ela entendeu, Dona Elisa, que estava desencarnando, não tem mais energia para absolutamente nada, né? Mas como um relâmpago, disse André Luiz, essas informações, é muito presente na doutrina espírita, lhe rasgasse a noite mental da mente dela, num desses raros minutos que vale por séculos, para a alma, reviu apressadamente o passado. O filme da vida passa, né? No momento da desencarnação, isso acontece em fração de segundos. Passa as cenas da infância, da mocidade, da madureza. Reaparecem todos de inesperado no tempo, exatamente quando está desencarnando, essas informações são postas como uma espécie de um exame de consciência. O que é que eu fiz da minha reencarnação? Né? Quando você desencarna, essa prestação de contas em segundos aparece, para você ter uma compreensão e a certeza de que você está desencarnando. Né? A enferma não vacilou. Né? Ela sentiu que estava morrendo. Né? Seus momentos da carne, ela sentiu que estava
despedindo-se. Tentou falar com a filha, não conseguiu, etc. Mas, de momento, ela lembrou-se que precisasse despedir da irmã, que era a única irmã que tinha encarnada, né? Ela sentiu uma necessidade imensa de se comunicar com a irmã, que morava numa cidade distante, né? Vimos-la no supremo esforço, diz André Luiz, com uma derradeira inspiração do espírito dela, ela tentar um esforço para se desdobrar, para ir até a mãe. Anésia, por sua vez, sob as orientações de Teonila, abraçou a mãezinha, naquele momento difícil, sabia que ela estava desencarnando, então Teonila falou, sua mãe está desencarnando, e ela recebeu a inspiração, e acalmou, abraçou a mãe, começou a fazer prece por ela, chorando, aquela situação toda. Mas a agonizante que estava desencarnando, Dona Elisa, entendeu-se, é, mas apenas derramou, ela entendeu a situação que a filha estava ali se despedindo dela, naquele abraço, né? Mas não conseguiu falar mais nada, apenas lágrimas, um olhar intenso, trocou um olhar com a filha, mas não entendeu, mas não conseguiu falar mais nada, né? E ela, em espírito, projetou-se. O espírito dela saiu do corpo, né? E de repente apareceu ela projetada, desdobrada, né? Ligada pelo laço prateado, o cordão prateado, a gente sabe o que liga o espírito ao corpo, né? O cordão não estava desligado ainda, não havia a desencarnação total, porque o cordão continuava lá. E enquanto os órgãos do corpo começaram a ficar enrijecidos, né? Interessados. No processo de desencarnação funciona assim. Mas só um pensamento na cabeça dela. Ela queria dizer adeus à irmã, que morava na terra distante, ela queria se despedir da irmã de qualquer jeito, né? Por isso ela se projetou, ela se desdobrou, né? Um só pensamento era esse, dar adeus à irmã. Envolvida na onda de força, que tinha um resto de energias, nascida de sua própria obstinação, afastou-se. Ela volitou, foi até a cidade onde morava a irmã, com o objetivo de se despedir dela. E Aulis, olha, vamos, sigam eles, sigam ela para poder. Será importante esse apontamento para vocês entenderem o que vai acontecer, né? Então, Aulus, Teonila, André Luiz e Hilário seguiram volitando junto a ela, né? Em segundos, dezenas de quilômetros foram percorridos. E volitação é uma coisa rápida, né? Em plena noite, André Luiz se colocaram ao lado da casinha da mãe, no lugar da irmã, no aposento mais iluminado, onde a irmã, uma anciã, uma senhora bem velhinha, dormia. Chamava-se Matilde, né? Matilde, disse a dona Elisa, o espírito dela, sem chegada, tentando despertar a irmã, mas não conseguiu. Consciente de que se não dispunha de pouco tempo para que ela estava, o tempo dela estava se expirando, vibrou algumas pancadas no leito e a irmã acordou de imediato, né? E sentiu a influência dela, a presença dela em espírito. Não viu, mas sentiu. Dona Elisa passou a falar-lhe, mas não era falando para ela escutar no ouvido, não era mente a mente, um processo de sintonia espiritual, né? A Matilde não escutava com os olhos do ouvido auditivo, é do cérebro, né? Em forma de pensamentos que ele que chegava à cabeça dela, né? Reaguendo-se inquieta, a senhora que estava dormindo, Dona Matilde, falou para consigo própria. Elisa morreu, porque Elisa foi exatamente avisar que estava desencarnando e ela recebeu esse aviso da própria irmã em espírito. Isso é mediunidade pura, gente. Mediunidade pura. É a sintonia, que é uma forma também de mediunidade, né? Elisa morreu. De imediato ela recebeu a comunicação do próprio espírito da irmã. A irmã foi lá comunicar que estava desencarnando. Indicando-nos as duas irmãs juntas, a aula explicou. Temos aqui unidos tipos habituais de comunicação das ocorrências de morte. É habituais, não é mais comum do que se imagina, né? Disse ele, né? Olha que informação interessante. E aí eu lembro que aconteceu um fato comigo, uma situação muito pessoal. Meu pai ficou internado muito tempo na UTI, eu tive com ele no último dia, no dia que ele desencarnou. Eu senti que ele ia desencarnar no leito lá na UTI. Eu fui o último a sair, pedindo que notei que ele estava receoso de desencarnar. Ele disse, pai, vai em paz, fique tranquilo. Eu acho que a preocupação dele era com nossa mãe. Vai em paz, tenha certeza que a gente vai cuidar de mamãe, não se preocupe. Ele vinha sofrendo muito, estava numa situação, fazendo hemodiálise, uma situação muito difícil. E à noite, fui para casa, terminou a visita, fomos para casa, eu estava no Evangelho, que a gente fazia com os colegas vizinhos lá. Na hora que eu estava fazendo a prece, pedi que Deus iluminasse o coração dele, estava no leito e tal, eu tive uma emoção imensa nessa hora. Porque eu tenho certeza que o espírito do meu pai estava ali presente, porque eu entrei numa crise de choro. Eu senti a presença dele, eu não vi, não tenho essa evidência, mas foi impressionante a emoção na hora que eu senti. E quando terminamos o evangelho, recebemos a notícia
do hospital de que ele tinha desencarnado. Então, muito possivelmente aconteceu exatamente esse caso aqui de Dona Elisa e a Matilde. Então, a aula dizendo que isso é uma situação muito habitual, essa comunicação de morte. E disse, olha, se repete tanto e os cientistas do mundo são constrangidos a examinar esse fato. E são tantas notícias de algo parecido que acontece, né? Alguns dizem que são ondas telepáticas, segundo a aula disse. Ao passo que outros falam que é o fenômeno de munição, e que Charles Richer dizia de munição, uma espécie de aviso, né? O certo é o que acontece, e então esclarece Aulus. Isso tudo, porém, deduz na doutrina dos espíritos a verdade, um simples, pura comunhão direta entre as almas imortais, que há esta comunicação, este aviso, mente a mente por sintonia, né? Aí, então, Hilário, muito, muito curioso, escuta, todas as pessoas que desejarem podem receber, pode efetuar semelhante despedida quando na Terra, quando encarnados? A pergunta dele foi essa. E aí Aula disse assim, Hilário, você falou muito bem, desde que deseje, se houver um intento muito grande desse aviso, é perfeitamente possível. Quando semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito, num desejo verdadeiro dessa espécie, como aconteceu com ela lá, com Dona Elisa e com a mãe, com a irmã, né? Todavia, não tem mais tempo para grandes conversações, porque Dona Elisa fez a missão dela, avisou a irmã e correu para casa de novo, como se tivesse desdobrado, como se tivesse um pesadelo normal, né? Tentou voltar para o corpo dela, para reaver o corpo dela, mas ela imaginasse como se estivesse desdobrada, né? Como se tivesse passado por um pesadelo, então reaver o corpo dela, como se fosse possível, né? Mas não conseguiu, né? Abatida, flutuou sobre o leito, sobre a cama dela, onde estava o corpo dela, ligado ao fio prateado, mas não conseguiu mais voltar para o corpo dela, porque o corpo dela tinha saído do corpo, não tinha mais como retornar para o corpo dela, né? Além, a recém-desencarnada, de alma presa, mas muito cansada, a situação muito dramática que ela passou no desencarne, precisava de repouso, estava muito cansada, a situação muito difícil, né? Estava lá naquela situação difícil. E aí Aulus olhou para o relógio e disse, olha, está na hora de a gente voltar. A nossa missão aqui foi concluída. O trabalho de ajuda, ou seja, retirar Olímpio daqui que estava perturbando ela, encaminhar para assistência a ele. E é ela que pôde desencarnar, afinal de contas, em paz com assistência. Nossa missão está concluída. E então, Hilário, como ser muito curioso, escuta, não dá para a gente livrar ela desse cordão prateado, cortar esse cordão, libertar ela, não é possível. E Aula disse, não, esse elo, o cordão prateado, tem uma importância importante no equilíbrio da alma. Ou seja, esse processo de passagem é um processo complicado, né? A morte e o nascimento são operações de vida eterna, não são coisas improvisadas, que demandam um trabalho de paciência. E a gente fica, a compreensão é muito singela, porque o nascimento e a desencarnação são muito parecidos. São dois processos em que o espírito adentra um mundo novo, desconhecido, e há um processo de sofrimento. Quando a criança que está lá no útero da mãe, quentinho, no conforto, recebendo alimento, etc., ele é retirado daquele ambiente e vem para o ambiente de fora, que nasce, é um sofrimento para a criança. Sai daquele conforto e um mundo estranho. Sofre, é tanto que a criança chora de imediato. Sente a falta da mãe, o conforto está no útero da mãe. No desencarne é algo semelhante. Algo semelhante. Você sai do corpo físico, abandona o fardo e entra numa outra dimensão, num mundo outro. Uma outra dimensão. E esse processo de adaptação é um processo. Todas as desencarnações, a não ser espírito muito elevado, há uma perturbação, há um processo que você passa um bom tempo para se adaptar àquela realidade nova. A perturbação, o desequilíbrio. É normal acontecer, e os relatos são muito importantes nesse sentido. Então, são de vida eterna, são de adaptação ao mundo novo que você vai habitar, né? Além disso, dizer, há companheiros carregar só dessa tarefa, dessa readaptação e a libertação. O corte do cordão prateado é um processo de adaptação. Acontece num processo gradativo em que o espírito vai se readaptando no mundo novo, né? A quem compete esse toque final são esse grupo de espíritos que são carregados desse tipo. Então, terminado o trabalho na casa de Anésia, onde haviam recolhido, a Aulus chamou eles, então, para demandar a outra situação, né? E aí a gente vai para o outro capítulo, o capítulo 22, que é muito interessante também, que chama da imersão no passado. É um assunto de
de animismo muito interessante, que é outra abordagem onde a mediunidade também está posta. Nós vimos aqui a mediunidade da hora da morte, que a gente viu a situação todas, o desdobramento da senhorinha lá, que foi visitar a irmã, a questão da obsessão do filho com ela, e agora mesmo a questão desse processo de animismo, que é muito interessante. Diz assim, o Deus começa a narrar. Em companhia de Aulos, tornamos a reunião. Que reunião, gente? Da instituição espírita. Lembra que o que a gente precisa entender é o seguinte: o trabalho da instituição espírita ele não só se dá lá, na assistência ao desencarnado, ao encarnado. Não. Há desdobramentos, como o caso aqui da Nésia, que foi pedido ao Teonilo, que foram até a casa, a Nésia era trabalhadora da casa, e foi preciso uma assistência na casa dela, está passando um processo obsessivo. Ou, às vezes, alguém quer assistir da própria casa, que há um desdobramento, um trabalho fora, onde até o médium que atuou ali encarnado, quando chega em casa no sono, também ajuda nesse processo. Nós vimos vários casos dessa natureza, certo? Então, voltaram ao trabalho, digamos assim, eles voltaram a outra reunião de trabalho, que foi narrada nos capítulos passados, os bastidores do trabalho, à noite do trabalho da sala mediúnica, né? Do passe, etc, etc, voltaram de novo. Encontraram Raul Silva, que é o doutrinador, que coordena toda a sala mediúnica para uma nova noite de sessão de trabalho, disse ele, cuja organização, Aulo gostava, tinha uma simpatia muito grande pelo trabalho exemplar de Raul Silva e aqui a equipe, né? O conjunto de trabalhadores, os médios eram os mesmos, não mudou ninguém, né? Não alteraram nada. A pequena fila de obsessos, de alguém que é obsidiado e obsessores, todavia se apresentava modificações. Claro, cada dia tem um grupo de sofredores lá encarnado ou desencarnado lá na fila de assistência. É o planejamento prévio que é feito do trabalho de assistência. Vimos isso lá atrás também, né? De cada médio, a quantidade que vai atender e que entidades infelizes estão ali que tem o perfil de cada um médio daquele, do trabalho de assistência. É tudo estabelecido antes, havia o planejamento que é feito antes. Um trabalho realizado entre a coordenação do doutrinador da casa, da sala mediúnica, com a equipe, o coordenador da equipe espiritual que atua. Nós já vimos isso lá nos capítulos passados, né? Quem tiver interesse é só olhar nos capítulos passados que está lá no site da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, na SEM, lá no YouTube. É só entrar, que nós temos lá uma quantidade bastante interessante de capítulos. Os capítulos todos passados estão lá, certo? Muito bem. O conjunto de trabalhadores, sim, os obsessos e tal. Dentre aqueles que estavam ali para ser assistidos, ele selecionou duas senhoras, seguidas pelos esposos, dois casais, e um cavalheiro de fisionomia fatigada, integrante da equipe que receberia assistência, esse desencarnado, né? Duas senhoras com dois esposos, encarnados, e essa criatura, né? Desencarnada, essa entidade. Os médios da casa de Sandra Luiz desempenhavam caridosa tarefa, emprestando suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas da sombra, entidades sofredoras, obsessores, etc., etc., estavam lá e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina. Lembra Dona Celina? Dona Celina, dentre os médiums da casa, era a mais experiente, com uma larguíssima folha de serviço, e ela era portadora do mandato mediúnico que nós estudamos lá atrás. O mandato mediúnico significa alguém que tem um trabalho tão grandioso e tanto equilíbrio, tem dado uma contribuição tão grande que ela tem um benfeitor espiritual o tempo todo lá com ela, o tempo todo ajudando para ela ter uma possibilidade de desenvolver um trabalho muito mais largo com a assistência daquela entidade espiritual que está só com ela lá ajudando a o desenvolvimento do trabalho. Era a médium principal da casa, a mais experiente, a mais vivenciada, certo? Solucionado diversos problemas alusivos ao programa da noite, quer dizer, há uma programação, há um planejamento, várias assistências aconteceram. Eis que uma daquelas senhoras, das dois casais, uma das senhoras enfermas, caiu em pranto, convulsivo, exclamando: Quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, diz André Luiz, acrescentou em tom comovedor: Covarde, por me apunhalar assim, uma indefesa mulher? Disse ela. Ou seja, uma coisa estranhíssima, porque, na verdade, como acontece nas instituições espíritas, os médiuns, eles incorporam as entidades obsessoras que vêm, estão obsidiando ou encarnada, né? Com o objetivo de doutrinar aquela entidade, de tentar explicar ela do amor, de tentar trazer ela para o perdão, de trazer ela para o amor, para o processo, de só ajudar a entidade obsessora para seguir seu rumo, despertá-lo, e também ajudar a entidade obsidiada. É assim que funciona. Nesse caso, é ao contrário, uma senhora que veio
para o atendimento, encarnada, que de repente incorpora, como se fosse incorporação. Quer dizer, e outra coisa o que é interessante, ela está dizendo que, na verdade, alguém a apunhalou. Era como se ela tivesse incorporada com o espírito de alguém que teria sofrido essa agressão, que tinha apunhalado, que ela tinha sido assassinada por alguém que tinha assassinado, segundo ela dizendo aqui, que alguém que tinha assassinado ela, como se ela estivesse incorporando uma terceira pessoa, né? Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante. Serei totalmente culpada, dizia ela, a senhora encarnada. Meu sangue condenará seu nome feliz, dizendo aqui, se vingar, em outras palavras. Raul Silva, que era o doutrinador, com a serenidade habitual, abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos dispõe a alma doente. Não admitas que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar a ofensa, minha irmã querida, é conservar as sombras. Perdoe, né? Esqueçamos o mal, para que a luz do bem lhe felicite o caminho. Esquecer? Perdoar nunca, disse ela. Aí a pergunta, ela estava incorporada? Já que, na verdade, ela não fazia parte do grupo de médio da casa, era alguém que ia acessar para assistência. Ela estava incorporada por quem? Né? Porque ela narrava o fato de uma mulher que tinha sido assassinada. E ela dizia que estava sofrendo perseguições, etc, etc. Está incorporada? É um caso muito interessante de animismo que a gente vai ver aqui. O Senhor sabe, disse ela a Raul Silva, o doutrinador. Sabe que vencer uma lâmina encravada na sua carne, no peito? Sabe que seja a calamidade de um homem que nos suga as energias para arremessar da miséria? Ela está dizendo que foi assassinada com um punhal no peito. De um homem que fez isso. Ora, e ela está incorporando quem? Esse homem? Ela não é supostamente obsidiada? Como é que ela está incorporando? Mas se ela está dizendo que ela que sofreu, como é que, na verdade, não é o homem que tá incorporado nela? Porque ela está dizendo que ela foi quem sofreu, do homem. Que normalmente que quem narra a história, quando acontece o processo de incorporação, é a entidade obsessora que narra a história. Olha, estou obsidiando, porque no passado ele fez isso comigo. Mas não, ela está dizendo que ela foi a vítima. Portanto, ela não está incorporada dele, do algoz do passado. Não. Porque ela está dizendo que ela foi a vítima. Olha que coisa interessante. Está entendendo? Não. E ela não fazia parte também do corpo de médios, que é quem deveria incorporar, incorporar, retirar da presença da obsidiada e incorporar para ser doutrinado. Não, ela está dizendo que ela que sofreu essa violência. Né? Né? Aí, exato. De um homem que suga suas energias para arremessar a miséria, comprazendo-se depois disso em derramar o próprio sangue? Eu fui vítima desse assassinato, disse ela. Sim, sim. Aí lá, Alceu disse, ninguém lhe contraria o seu direito de justiça, segundo as suas afirmações, dizendo Raul Silva a ela. Não será mais aconselhável aguardar a providência divina? Ou seja, a lei de Deus não falha, a lei de ação e reação. Vamos esperar que Deus resolva essa questão, né? Sempre haverá. Não adianta só tentar pelas próprias mãos fazer justiça, isso não resolve nada. Perdoe, essa é a mensagem do doutrinador, visando a paz igual ao espírito dela. Mas quem de nós estará sem mácula, disse Raul Silva. Quem de nós já fez o mal? Quem de nós? Nós precisamos perdoar os outros, porque eles não merecem perdão, então cometemos muito mal também. Por isso Jesus dizia lá, perdoa para que pudesse ser perdoado no Pai Nosso. Perdoa as ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, para merecer o perdão de Deus, e precisa também aprender a perdoar. É se esperar, esperar, mas que história é essa? Não. Há quanto tempo não faço outra coisa? Quer dizer, ela está dizendo que ela sofreu uma violência no passado, e há quanto tempo não faço outra coisa? Esperar. Só estou esperando por essa justiça divina, dizendo, eu vou, em vão procuro reaver a alegria, disse ela. Por mais que me dedique ao trabalho de romper com o pretérito dela, que ela está falando de uma dor que ela passou no passado. Lembra que ela está encarnada. Ela está falando de algo que aconteceu no passado dela, não agora. Ó, por mais que eu tente o trabalho, ela está encarnada. E qual é a importância da encarnação, gente? A encarnação é o meio que Deus não consegue para atingir os fins. Qual? A felicidade. Por isso a encarnação é importante. A gente reencarna, esquece os erros do passado, não é assim?
porque se lembrássemos hoje o que aconteceu no passado, não teríamos como defrontar com alguém encarnado que me fez o mal ou que eu fiz o mal a ela, não haveria o perdão. Por isso a importância do esquecimento quando da reencarnação. Mas se ela está dizendo que ela reencarnou, está encarnada, tem tentado trabalhar, tem trabalhado para esquecer o passado dela. Como assim? Ela lembra do passado dela? Uma coisa impressionante, né? Esse é a questão do animismo. Porque mais que me dedique, disse ela, ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. E ela está dizendo que se lembra exatamente o que aconteceu com ela na encarnação passada. Olha que coisa impressionante. E ela fala como está se incorporando alguém. Na verdade, é ela com as reminiscências lembrando do passado. Coisa impressionante, né? Tudo por causa dele, disse ela. Por causa dele, daquilo que me cometeu mal. Ela lembra absolutamente tudo do que aconteceu na encarnação passada dela. Olha que coisa dolorosa, sofrível, complexa. Você reencarnar para se apaziguar com alguém que lhe cometeu mal, ou você cometeu mal, e você, diante daquela criatura, lembrar de tudo. Imagine o drama, a dificuldade que é de transpor essa barreira do perdão, né? Tudo por causa dele, disse ela. Tudo pelo malvado que me arruinou o destino. Arruinou na encarnação passada, não nessa, que ela está encarnada, não está morta. Você vai pôr ela, se ela está viva, não foi nessa encarnação, obviamente, né? E a própria criatura que é rompeu em soluço, ela cai em soluço, em pranto. A Raul Silva conversando com ela, ela em pranto. Enquanto o homem desencarnado estava lá, não estava nem chegando nem perto dela, não longe, fitava com inexprimível desalento. Lembra que eu falei que tinha um espírito lá, tinha dois casais e tinha uma pessoa? Olha, se ele estava em desalento, está muito claro. E qual a finalidade da reencarnação, gente? Da reencarnação, a gente vem como obra de Deus para se apaziguar com aqueles que cometemos o mal no passado ou que nos ofendeu. Certamente estava na programação dela o encontro com essa entidade que fez o mal a ela no passado, para eles se entenderem, como filho, como mãe, como irmão, enfim, na programação, no mapa reencarnatório dele e dela, talvez, né? Mas se ele estava em desalento, significa como assim? Como é que, na verdade, eu posso conseguir me repactuar com ela se ela está se lembrando de tudo? Como? Como é que será possível isso? Por isso que ele estava em desalento. Poxa, como é que eu posso cumprir a minha missão de me entender com ela se ela lembra de tudo no passado? Qual a dificuldade? É muito grande. Perplexo, Hilário e eu, disse André Luiz, é só olhar para Aulos, e Aulos, a estranheza era muito grande se ele, naquela situação. Porque a enferma, sem a presença de mulher invisível, que parecia personificar, ou seja, olha, quer dizer, a estranheza porque ela que estava chorando, sem a presença de mulher invisível, que parecia personificar, é como se estivesse reencarnando, é como ela estivesse incorporando a personalidade dela da encarnação passada. É como ela estivesse ali incorporada com outra entidade. Mas como assim? Como assim? Essa criatura não estava ali, ela estava sozinha, então não existia outra entidade. Prosseguia aflitiva, posição sofrimento. Que André Luiz e lá estavam perplexos, dando explicação com aulas. Uma situação, que situação é essa? Né? E, claro, trazendo para a gente uma informação muito importante da questão do animismo. Né? Não veja a entidade, disse Hilário, de quem a irmã se faz intérprete. Começa a contar a história de outra pessoa. Não, não tem ninguém incorporado nela, disse Hilário. Curioso? Sim, por minha vez, eu também observo, de Sandra Luiz, em nossa vizinhança, um triste companheiro, aquele que está lá próximo, não está falando com ela nada, um triste companheiro, desencarnado, mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, incorporado a ela, ou mandando qualquer informação, mas ele não está. De certo, a mensageira referia-se à palavra de um homem. Se ela estivesse incorporando ele, ela estaria falando do homem e contando a história dele, não a história dela. Olha que interessante. Não, não. Ela não está incorporando ele está lá na dele, lá não está incorporando, ele está mandando nenhuma mensagem para ela, nada. De certo, é de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Ela está contando a história dela na encarnação passada, não dele, nem dessa. Olha que coisa interessante. Em verdade, não estamos aqui, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da média. Ou seja, ele não está mandando nenhuma comunicação para ela, não está influindo nela em nada, nenhuma comunicação. Aulus afagou a mente da pobre senhora em lágrimas, como se auscultasse o seu pensamento e disse: olha.
Estamos diante do passado da nossa companheira. Ela está falando, ela encarnada, de algo que aconteceu na encarnação passada. Olha que coisa impressionante. E chama-se o quê, gente? Chama animismo. Animismo é a diferença. Você não está incorporando alguém que vem contar. Você está falando coisa de sua, coisa sua que está guardada no descaninho de sua alma. No descaninho só está guardado lá. E não era para lembrar disso, porque a lembrança traz profundas dores e a dificuldade imensa de repactuação. Né? Tá vendo aqui, ó. A mágoa, disse ele, do passado, estamos diante do passado dela. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica, externa, supostamente externa, seria uma outra pessoa incorporando nela, de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Você não é, ela está falando de uma terceira pessoa, não. Ela está falando dela, a situação dela, numa encarnação passada, como se fosse uma espécie de do auto-incorporação da personalidade dela do passado na dela de hoje, encarnada. Olha que coisa interessante, né? Ante a aproximação do antigo desafeto, que está lá na próxima, não está falando nada com ela, que ainda persegue nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em uma cidade do Velho Mundo, que estava vendo na tela mental dela, no século passado e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Só a presença dele, ele está dizendo nada. Né? O fato da presença dele, e ela notar e reconhecer ele como sendo o algoz do passado, ela desequilibra. E é absolutamente compreensível. Né? Se você vê alguém que lhe matou no passado, imagine a dificuldade que é, né? Um drama, né? Muito bem. Tararara, tá. Velho mundo, sim. Recomeçou a luta na caça, ela reencarnou para vencer essa dificuldade, né? Esquecer. Na pré-encarnação, possuída de novas esperanças. Que esperança é, gente? Na programação estabelecida no plano espiritual, no mapa reencarnatório, para se repactuar com essa criatura, certamente, dele e dela, né? Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que ela se liga, leia através do passado, ali se liga, através de laços de amor e ódio, certamente foi um companheiro dela no passado, que ele o matou, certamente, ela matou, perturba-lhe a vida mental, necessitando de mais ampla reeducação para que ela consiga apagar isso e seguir sua jornada de repactuação. Enquanto ela tem com essa lembrança na cabeça, não vai conseguir se repactuar. Não vai. Porque enquanto ela com essa ligação, como é que ela vai poder se aproximar dessa criatura? Se encarnar como filho, ter algum quê? É uma situação muito difícil, né? É um caso no que traz, do qual faz possível colher de ensinamentos. Ou seja, de pronto, Hilários. Puxa, mas que coisa interessante. O nosso livro será maravilhoso. É mais um caso no campo da mediunidade muito importante. Paulo, na hora, já captou, sim. Isso quer dizer que a nossa irmã imobilizou o grande coeficiente de força do seu mundo emotivo em torno da experiência passada e que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização, ou seja, uma fixação daquela ideia. Uma fixação. Aquilo está tão fixado na mente dela que ele não conseguiu nem com a reencarnação esquecer. Está dizendo aqui, mental, haver superado o choque biológico do renascimento, da reencarnação no corpo físico, prosseguindo quase intacto. Essa imagem está lá, ela não esqueceu disso. Por isso a dificuldade que ela tem que trabalhar. Então, a questão de animismo, ela está buscando nos seus escaninhos, na sua alma, lá, essas informações estão registradas lá. Todos nós estamos, mas não recorda na encarnação para facilitar o entendimento. Fixando-se nessa lembrança, ela fixa essa lembrança, quando estada de mais perto do companheiro que ele foi refletido algoz no passado, passa a comportar-se como se estivesse ainda no passado. É como ela estivesse naquele momento vivendo a encarnação passada. Ela se vê naquele ambiente onde sofreu a violência, que tema em ressuscitar. Aí a diferença é obsessão. Não é de obsessão. Ela não está, é a obsessão comum, que o obsessor está o tempo todo perturbando ela para ter a lembrança. Uma coisa interessante, né? É então que dá a conhecer como personalidade diferente. Ela age como se fosse a personalidade da encarnação passada. Se lá foi Maria e hoje é Josefa, sei lá, ela já se comporta como Maria, com a personalidade da encarnação passada. Olha aí. Dá a conhecer como personalidade diferente, a refletir-se da vida anterior. Teve uma outra experiência quando sofreu violência, sorrindo paternal. Considerou, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta ao pretérito. Ela vive como se estivesse vivendo a outra do passado. Ela é espírito, a experiência do passado. A comunicar-se com a presente. É uma espécie de incorporação da personalidade dela, entre aspas, claro, né?
da incorporação da personalidade da outra encarnação dessa. Ela passa a viver aquela atmosfera do passado. Porque é o influxo das recordações, dessas fixações, dessas cristalizações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos de memória no passado, tão somente no ponto nevrálgico, naquele que aconteceu esse fato grave que marcou profundamente o espírito dela, em que vivenciou o pensamento. Ela cristalizou isso, né? Para a psiquiatria, quer dizer, se um médico psiquiatra for um consultório psiquiátrico, os caras vão achar que é o caso de eletrochoque, isso na década de 40, né? Mas entre nós, espíritos, nós sabemos que não, é um enfermo espiritual, ou seja, ela tem um espírito doente aquela chaga daquela época que está em aberta, de ser tratada. Aquele espaço precisa ser tratado, para que ela curada que vence e siga sua jornada, né? Uma consciência torturada, exigindo amparo de nossa parte moral e cultural para a renovação íntima. É a única forma, base sólida, de lhe considerar o reajustamento definitivo. Enquanto a gente não conseguir retirar essa lembrança do passado dela, sarar aquilo, retirar, extirpar essa lembrança, ela não conseguir se livrar disso. Analisei e concluí. Ah, disse Andeli, mediunicamente falando, vemos aqui um processo autêntico de animismo. O animismo é diferente da incorporação por obsessão. Em outro espírito, não. São coisas que estão registradas no seu escaninho, na sua alma, no seu espírito, né? É animismo, sem dúvida nenhuma, né? Que é uma outra coisa interessante. Nossa amiga supõe encarnar personalidade diferente da encarnação passada, quando ela foi outra criatura, outra personalidade, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Aí então perguntou Hilário, curioso como sempre, poderia então classificar essa situação como uma mistificação inconsciente, dizer, uma farsa, uma inverdade, uma mentira, alguém tentou enganar alguém? Disse Hilário. Aulus meditou um pouco. Não, meu amigo. Ó, muitos companheiros que militam a doutrina espírita, disse ele, por exemplo, vêm convertendo a teoria do animismo num travão injustificável que eles congelam as preciosas oportunidades de realização do bem. O que é que significa que está dizendo, gente? E André já abordou isso no outro capítulo lá atrás. Ou seja, o médium, acho, o Brei da Vida Eterna, de Luiz, aborda esse assunto. O médio, a mediunidade, ela só será exercida e chegará a uma fluidez e um aperfeiçoamento com a vivência. O processo é preciso de treinamento e de vivência. Se, na verdade, o médio que está iniciando, que começa o processo de trabalhar a mediunidade dele, se ele, no começo, ele tem dúvida se a comunicação está chegando a ele, quer ser pela escrita, etc., ou pela comunicação, se é espiritual, ou é dele próprio, se é animismo, ele não pode ser tolhido pelos doutrinadores. Normalmente, muitos se equivocam e na hora dizem, não, isso não é comunicação espiritual, isso é animismo. E isso tem um problema grave, porque alguns médios que podiam desenvolver um trabalho extraordinário com a prática, com o aperfeiçoamento, ali se sente culpado, se sentem envergonhado e vão embora, nunca mais aparece. Ele está dizendo aqui, ó, alguns que militam no Espiritismo vêm convertendo a teoria animista em travão justificado, que eles congelarem, ali se congelar pressiona a oportunidade de realização do bem. Ou seja, ele poderá ser um extraordinário médium no futuro. Mas lembremos, por exemplo, o caso de Walter Pereira Franco, um médium extraordinário. Lembremos que as primeiras comunicações que recebeu de Joana de Anjos, ela mandou escrever muito. Quando terminou tudo, quando estava com a mediunidade afinada, equilibrada, harmonizada no ponto, ela disse: olha, rasgue tudo e jogue no fogo. Daqui para a gente estar preparado, daqui para a gente vai escrever. Você vê quando, na verdade, a mediunidade é um processo. Quando vem se trabalhando a sua faculdade, o seu aparelho mediúnico vai se tornando confiável, você vai se trabalhando, se renovando, chega um ponto que você está pronto. Mas isso é um processo largo. Então, isso é uma informação importante para o trabalho da mediunidade. Esse livro também se presta para isso. Muito importante para isso, né? Para orientar os doutrinadores, o que milita na área da mediunidade. Porque não se pode tentar tolher, né? Portanto, não nos cabe adotar, disse Aulus, como justas as palavras dela, da senhora, como mistificação inconsciente e subconsciente para batizar o fenômeno. Não, ela não está mentindo, ela está falando de algo que está dentro dela de verdade, ela não está mentindo, né? Na realidade, a manifestação decorre dos seus próprios sentimentos, de nossa amiga, arrojado do passado, do pretérito dela, de onde recolhe as impressões deprimentes, é que se vê possuída, externando-a no meio que se encontra. E a pobrezinha, disse ele, a pobrezinha afetua isso quase na posição de uma sonâmbula, ela busca essas informações de trás.
porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias na memória dessa simples ferida, naquele lapso ela fixou aquilo, cristalizou ali. Aquela ferida precisa ser tratada, extirpada, para poder seguir sua jornada, com inteira despreocupação das responsabilidades da reencarnação atual que lhe confere. Ou seja, ela, enquanto não se libertar dessa ferida que está lá posta, aberta, sangrando, ela não vai conseguir seguir a programação da reencarnação atual. Não consegue. Porque ela não consegue dar curso lembrando essa informação. Como é que ela conseguir perdoar aquela criatura se ela não se livrar desse problema, dessa memória que está ali aberta lá? É isso que está dizendo. Achamos, por esse motivo, perante uma doente mental. Sim, ela sofre essa doença. Precisa ser curada daquele trabalho. E não de eletrochoque, como os psiquiatras costumam fazer, né? Requisitando carinho, etc. Para sanar, ou seja, para resolver o problema, disse Aulos, para resolver o problema dela, a inquietação, para sanar a inquietação, todavia, essa lembrança terrível, não nos basta diagnósticos complicados e meras definições técnicas no campo verbalista da medicina, não. Se não houver o calor da assistência amiga, do amor, não resolve. Aulos fez uma ligeira pausa, acariciando a enferma, enquanto Raul Silva, que é o doutrinador que conversava com ela, continuava a doutrinar, convidando ela à prece, convidando ela ao perdão, convidando ela ao amor e consolá-la. Notificou do bondoso. Quem? Aulo notificou a quem? A André Luiz e a Hilário. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam, dos obsessores. É a mesma dor dos obsessores. E o que é o processo do obsessor? O obsessor vem atrás da vingança pela dor, pelo mal que sofreu no passado, com angústia. E quando não é trabalhado isso, convidado ao perdão, não se renova, não se transforma. É também um espírito imortal, disse ele, solicitando os concursos de atendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. Não é possível isso sem retirar essa mancha da mente dela, esse sofrimento imenso. A ideia da mistificação, que significa enganação, que alguns doutrinadores equivocadamente afirmam isso, talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude. Se achasse que ela estivesse mentindo aqui, que ela estivesse fazendo um embuste, uma mentira para. Não, se fizesse isso, só se complicaria, né? Talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude pelo sofrimento dela diante de seu passado, diante de seu padecimento moral que ela sofre. É um fato, está lá guardado no coração dela, né? No espírito dela. Por isso, nessa circunstância desse áudio, é preciso amor, armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar a compreender. Enquanto ela não auxiliar a compreender isso, buscar o perdão, ela não vai se livrar disso. Um doutrinador sem tato, sem esse equilíbrio, sem essa compreensão fraterna, apenas agravaria o problema, disse ele. Porque a pretende servir a verdade, ela tem que ser uma comunicação límpida, o médico tem que ser uma comunicação fiel, exigido do médio iniciante, uma comunicação fiel, e etc. Né? A verdade da comunicação, talvez ele impusesse um corretivo, uma reclamação a ela, inoportuno, ao invés de socorro providencial. Ela era uma doente, precisa de socorro, e não de um corretivo, que essa pessoa ia voltar envergonhada para casa e continuar com problema, não ia resolver o problema dela. Né? Disse ele. Primeiro é preciso remover o mal, remover essa ferida que está sangrando lá, para depois fortalecer a vítima de sua própria defesa, na sua própria defesa. Resolvido isso, ela pode seguir sua jornada, pode inclusive seguir a programação da reencarnação dela. Felizmente, o nosso Raul, ou seja, o doutrinador, era uma criatura, assimila nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, ou seja, as orientações que são dadas por nós. Ele é um doutrinador profundamente experiente e sensível, ele capta as nossas orientações, né? Tornando-se o enfermeiro ideal para as soluções dessa ordem. Ele capta essa informação e jamais vai agravar o problema dela. Ele entende o problema dela, vai tratá-la. Olha que coisa importante, né? E podemos considerá-la média? Perguntou a Hilário. Mas como não? Ela não está sentindo a presença da entidade que foi o avô dela no passado, aqui? Está sentindo a presença dela, por isso que ela desequilibra? Claro que ela é médio, né? Um vaso defeituoso pode ser consertado, restituído.
ao serviço. Ou seja, ela tem todo um potencial, como todo médico, se trabalhar no futuro, ser bastante útil à causa do bem. Nós, naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la, resolver o problema dela. Nossa irmã deve ser ouvida na posição que se revela como sendo, em tudo, a desventurada mulher de outro tempo. Ela não deve ser tratada agora como Maria, mas como a Josefa do ano passado, com aquela personalidade do passado, sofredora, que está lá sangrando. É uma espécie de autoincorporação que ela está vivenciando. Deve ser tratada daquela, pode sarado lá, sai o espírito e resolve o problema do presente. E recebida por nós, disse ele, nessa base, nessa na instituição espírita, para que use o remédio moral, do perdão, do amor, que lhe estendemos, assistência direta, estará para assistir, através de Raul, Silvio e a equipe espiritual lá do próprio Aulas e tal, né? Estendemos, desligando-se, enfim, no passado. Ou seja, ir lá trabalhar essa memória de dor, essa que está lá, essa fixação, ser retirada, seguir sua jornada em frente, né? O assunto não comporta desmentido. Ou seja, essa situação não pode ser entendida como engodo, como enganação, não. Não pode. Desmenti-la vai resolver o quê, se o fato existe? Porque, indiscutivelmente, essa mulher existe ainda nela mesma. Essa personalidade do passado está presente nela. Essa dor que aconteceu está presente nela ainda, disse ele, né? A personalidade antiga não foi tão eclipsada, esquecida, como deveria desejar na reencarnação. Não, não foi. Essa lembrança está viva. Ela renasceu pela carne, para trabalhar isso, as renovações, se renovasse no espírito. Essa ferida está sangrando ainda lá. Aulus fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda de suas reflexões e falou um exemplo importante. Qual se fizesse de si para consigo. Ora, essa senhora, esse exemplo dela, ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos no dia a dia, por aí afora. A gente vê vários casos como esse. Ó, aí ele explicou. Quantos mendigos se arrastam na terra, né? O esburacado manto da fidalguia, efêmera, que envergaram outrora. Ou seja, o camarada está aqui, a gente vê muito isso, né? Algumas pessoas, eu cara orgulhoso, como se sendo um importante, um fidalgo de antigamente, ele deve ter uma lembrança como fosse. Ele age como se fosse fidalgo autoritário, morrendo de fome, uma desgraça imensa, mas como fidalgo, ainda todo orgulhoso, etc. Né? Quantos escravos da necessidade e da dor, perambulando por aí afora, trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram de outras épocas. Né? Vou contar aqui um exemplo de um caso, só para a gente entender, sei que o tempo está passando. A gente tem um trabalho na Sopa Fraterna que a gente faz há 20 e tantos anos aqui em Natal. E num desses nossos trabalhos da noite, um senhor estava lá servindo o trabalho da sopa, junto com a comunidade, e ele ficou distante. E eu fui lá, o senhor não quer tomar uma sopinha? Bom, posso até tomar, mas junto com aquele povo ali, não. Sei. Não tem problema, eu trago a sopinha para o senhor aqui. Sei. Possivelmente, esse caso desse senhor seja um caso assemelhado a isso. Ele já se sente alguém muito importante, provavelmente, do passado. Né? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea, pai, mãe, filho, irmão, caminham no berço, no túmulo, trazendo aversão e ódio dos próprios parentes? Lembra de alguma coisa do passado, por isso tem uma aversão imensa por eles, que eles foram duros adversários em existência passada, né? E aí, quem quiser ter um exemplo muito bem disso, está lá no capítulo 3 de Missionário da Luz, o caso da encarnação de Segismundo, que conta a história de Adelina e Raquel. Adelina foi assassinada por Segismundo no passado, e isso, na reencarnação futura de Segismundo, tem reflexo que a Adelina inconscientemente lembrava dessas reminiscências do passado. Para mim, são as páginas mais esclarecedoras a respeito do processo da reencarnação, está nessa maravilhosa capítulo 13 dos Missionários. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal, o perdão. Jesus falava, ele perdoou até 70 vezes, 7 vezes em resposta a Pedro, né? Em marcha incessante para o bem. Não devemos guardar mágoas e rancor. Não podemos acontecer algo semelhante nesse sentido. Nessa atuação, nessa altura, Raul Silva, na condição de alvo psicólogo, convidou a doente, que estava em prantos, o benefício da prece. Minha filha, vamos entrar em prece, vamos pedir a Deus ajuda, vamos pedir assistência, vamos abrir nosso coração para o perdão, competir-lhe a ela suplicar os céus, os benfeitores espirituais, a Deus, a graça do esquecimento do passado, o perdão. Cabia-lhe a ela expurgar esse passado da imaginação. Ela, que ela fizesse uma prece sentida, pedindo, rogando a Deus que pagasse da mente dela essa imagem passada.
a maneira de pacificar. Será a única forma de se pacificar. Então, Raul Silva, o doutrinador, chamando ela à prece, pedindo a ela que ela fizesse uma prece, pedindo a Deus para se livrar dessa questão. E singularmente comovido, ele recomendou a ela repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical, de um Pai Nosso. Vamos fazer um Pai Nosso com muito amor, pedindo a Deus para se livrar dessa lembrança do passado. A pobre senhora acompanhou docilmente, e ao término da súplica, da prece, rogando aos céus, mostrava-se mais tranquila, disse André Luiz, né? O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor, de Aulos, do mentor espiritual, passava as informações para ele, que o acompanhava, solícito, rogou-lhe a ela, essa senhora, considerar acima de tudo o impositivo do perdão. Perdoa esse irmão, aos inimigos, para que a paz, para que a reconquista da paz. E em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam do passado. Desligou-se, deixou de lembrar, tornando a posição normal, mais tranquila, equilibrada, enquanto Raul Silva lhe aplicasse passe de reconforto. O assistente comentou: outro não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial de seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, disse ele, reajusta-se pouco a pouco, não é um milagre, é um processo, né? Retomando o império para si mesmo e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Vindouramente tem uma grande estrada, e não pode dar o que não tem, e ela não tem equilíbrio, só quando se equilibrado vindouramente, né? Muito bem, terminado o caso, contudo, ele desejou conversar mais sobre esse assunto, mas não tinha mais tempo, porque outra senhora também entrou numa situação de processo de sofrimento e eles foram lá em transe. Era objeto de estudo também interessante. Eu trouxe aqui uns apontamentos finais que eu achei muito interessante sobre esse assunto, do animismo, que está no livro Mediunidade, de Edgar Amon, Vários Espíritos, um pensamento, uma mensagem de Ramatiz muito interessante sobre esse assunto. Diz o seguinte: a repressão ao animismo na sala mediúnica dificultará grandemente a tarefa dos médios e, por isso, não deve ser feita. Você vai tolher o trabalho vindouro de médios que pode ser no futuro. O mediunismo não dispensa a colaboração do médium, ou seja, a participação do médium ela é importante, é das mensagens, tem muito nas comunicações espirituais do médium, não é só do espírito colocando, o qual jamais deve ser um simples autômato, um robô, não. O médium tem que repetir ipsiliter as palavras do médium, nem sempre acontece assim. Os guias não se preocupam em eliminar o animismo, se algo que o médium passa dos seus médios. O que importa é que estes médios progridam espiritualmente a ponto de que aqueles poderem subscrever o resultado de seus trabalhos quando perfeitos. É aquele caso que eu falei de Divaldo, que foi treinado muito tempo por Joana de Anjos, e quando concluiu, estava bem, ele mandou rasgar tudo e jogar fora, que estava pronto. Porque o trabalho de um bom médium precisa de muita prática. Então, meus amados irmãos, é isso. Que assuntos importantes dentro do campo da mediunidade. Quantas coisas interessantes que essa obra nos traz, com tanta beleza e tantos ensinamentos. Então, queria agradecer muito a companhia de vocês. Se tiver alguma pergunta que eu faço, que vai responder dentro do possível. Se não, agradecer a companhia de cada um de vocês, que estamos sempre juntos, e convidá-los para quarta-feira estarmos juntos de novo, rogando a Deus que nos dê uma semana de muita paz, muita luz. Deus nos abençoe e nos proteja hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.